Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Windows Server 2022, passo a passo de forma completa. Nessa aula a gente já vai trabalhar com o processo de instalação na nossa máquina virtual, que a gente criou desde lá do nosso início do nosso curso, onde a gente instalou o nosso Hyper-V via linha de comando, via PowerShell, com permissões administrativas. A gente configurou todo o nosso Hyper-V, passamos também pelas configurações de comutador virtual, então muita atenção. Por quê? Porque na última aula a gente já havia criado a nossa máquina e ficou faltando instalar o sistema operacional. Então nessa aula a gente vai fazer isso. Perfeito, já estou aqui na minha tela de gravação, tá? Eu já estou com a minha máquina Server 1 que a gente já havia criado anteriormente, por isso que é de suma importância você retornar às aulas anteriores do nosso curso do Windows Server 2022, tá? Vou clicar com o botão direito, vou aqui em conectar, lembrando que é muito importante, tá? Se é a primeira vez que você está executando uma máquina, instalando o sistema operacional nela, sempre conecte antes de iniciar a máquina, tá? Até porque ela vai obedecer aquela ordem do firmware, que é a ordem de boot específica, tá? Vamos lá, vou clicar aqui em iniciar. Perceba que ele já vai pedir para eu pressionar qualquer tecla do meu teclado. Eu fiz isso, pressionei, né, uma tecla específica, o espaço, enfim, no meu teclado. E ele já começa o processo de instalação do meu Windows Server 2022. O idioma a instalar é o português Brasil. Caso você selecione apenas português, tá? Lá na página do Windows Insider, muito cuidado nisso, tá? Você vai acabar baixando a versão de português de Portugal e não a versão português Brasil, tá? Muita atenção. O formato da hora e moeda, português Brasil, e o meu teclado é o ABNT2, lembrando que o ABNT2 é o que tem C cedilha, tá? Eu vou dar aqui um avançar, instalar agora. Vamos aguardar o processo de instalação. Lembrando que a gente verificou, eu mostrei para vocês a página específica de download, tá? Em aula anterior. Vou até recapitular para quem perdeu aquela aula ou para alguém que pulou, né, aquela aula. Eu falo muito para que não pule as aulas, tá? Muita atenção. Aqui ele inicia solicitando um serial, e esse serial que você vai entrar é justamente o serial específico para o seu produto. Eu vou iniciar agora um serial para o Windows Server 2022 Data Center, que é a versão mais robusta, onde vai me possibilitar a instalação tanto da versão Core, sem a GUI, sem interface gráfica, e com a GUI, com a interface gráfica, tá? Vamos lá, vou começar a digitar aqui. O meu serial é o 2K NJJ 33Y 9H 2GX GX novamente KMQ WH G6H67. Vamos lá, vou dar aqui um avançar. Se tudo deu certo, tá? Se eu não errei, perfeito. Já me dá aqui a opção do Windows Server 2022 Data Center e Data Center com Desktop Experience, tá? Então aqui seria a versão Core, tá? Ou seja, sem interface gráfica, e aqui com a versão com a interface gráfica, com a GUI. Vou dar um avançar. Eu aceito, tá, os termos, avanço novamente. Personalizado, até porque eu estou começando essa instalação do zero, tá? Não estou atualizando o meu sistema. Se eu estivesse atualizando a versão, por exemplo, 2019 para o 2022, eu poderia utilizar a atualização. No caso, eu estou fazendo uma do zero, que é o ideal, tá? O ideal é sempre você fazer a migração de função, tá? Sempre pense nisso. Espaço não alocado, caso o seu HD, ou seja, o seu disco não apareça aqui, é interessante você utilizar no seu teclado, pressionar o Shift F10. Feito isso, ele vai abrir o prompt de comando, tá? Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu aumentar a minha fonte aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Pronto, perfeito, tá? Para que fique mais visível que o que eu vou digitar. Existe uma ferramenta chamada DiskPart, tá? No meu prompt de comando. E essa ferramenta ela é excepcional. Por quê? Porque ela me permite trabalhar com os discos. E muitas das vezes eu não estou visualizando ali um dos discos, porque ele ou está com algum tipo de problema em alguma partição, você não está conseguindo enxergar aquele disco, muitas das vezes ele ainda não foi inicializado. Então você tem a opção de vir aqui e de listar os discos. A partir desse momento eu percebo que eu só possuo um disco no meu sistema, que é o disco 0 e que não está selecionado, tá? Eu posso vir aqui e mandar selecionar o disco 0. No seu caso, observe qual é o disco que você quer trabalhar. Muito cuidado aqui, tá? Selecionei o disco, então eu posso listar o disco novamente. Ele já aparece aqui com o asterisco.
E aqui, se eu quisesse, se ele tivesse muitas partições, enfim, eu quisesse acabar com essas partições, limpar esse disco, eu dava simplesmente um comando clean, um enter, e ele limparia o disco, tá? Com isso eu já poderia dar um exit no diskpart. Óbvio, lembrando que eu só expliquei alguns comandos básicos do diskpart. Você pode criar partição primária, enfim, tem muita coisa bacana para trabalhar nele, tá? E a partir de agora eu poderia dar um atualizar. Ele atualizaria e já apareceria aqui para mim o disco específico, que muitas das vezes ele não apareceu no processo de instalação, mas estava lá e você simplesmente removeu as partições e a partir de agora ele já está aqui permitindo. Isso é muito comum em RAID, tá? Para quem trabalha principalmente quer fazer RAID 0, muitas das vezes ali ele não apareceu, mas você dá ali um clean, ele passa a aparecer aqui para você, tá? Vou dar aqui um avançar e ele começa o nosso processo de instalação. Enquanto ele está instalando aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês a tela. Vou abrir aqui uma tela, tá, específica do meu Google Chrome. Poderia ser o Internet Explorer, enfim, poderia ser qualquer um deles, tá? Você pode digitar inclusive na barra aqui em cima, por exemplo, Windows Server 2022 Preview ISO, tá? Então, simplesmente clicando nessa opção, tá, digitando essa opção, você já vai ter a segunda opção, Download do Windows Server Insider Preview, tá? Feito isso, ele vai te direcionar para a página específica se você já tiver logado com a sua conta da Microsoft. Você precisa ter um e-mail da Microsoft, ou um Hotmail, um Outlook, enfim. Se não, você cria esse e-mail, participa do programa Windows Insider, né, para que você tenha acesso a isso. Isso é muito simples, tá? É bem tranquilo de ser feito esses passos. E a partir disso, você ingressando, ele automaticamente vai solicitar que você execute esses passos. Você vai ser direcionado para essa página daqui, onde você vai selecionar, tá, o Windows Server 2022 Preview, a ISO dele. Lembrando que hoje, na data de hoje, ele está nessa build aqui, mas provavelmente você assistindo esse curso, eu não sei em que mês você vai assistir, você já vai estar numa build superior. Então, sempre que você for trabalhar, baixe uma nova build, tá? Não interessa, pode ser uma semana, 2 semanas depois, já tem atualização. Então, baixa, porque muitas das vezes ele já eles já conseguem arrumar alguns erros críticos, tá, do sistema. Então eu mando confirmar, ele já passa a validar o pedido e por fim libera todos os idiomas, português de Portugal, português do Brasil. É muito importante você selecionar o português do Brasil, caso você queira aqui em PTBR. Por quê? Se você selecionar português apenas, ele vai para o português de Portugal. Tá? Isso é muito importante. Então, português do Brasil, você passa a confirmar, ele valida o pedido e já tem a opção de baixar agora. Eu já baixei e é essa ISO que a gente está instalando. Tá? Ele já instalou, você viu que é extremamente rápido o processo de instalação do sistema operacional. Ele ocupa uma base ali de 10 GB. Óbvio, à medida que você for colocando esse sistema um pouco mais parrudo, cheio de funções, ele vai aumentando também de tamanho. Tá? Ele começou ali com o meu VHDX ali em 10 GB depois que ele instalou. Eu vou entrar com a minha senha, tá? Lembrando que essa senha ela deve respeitar os requisitos de complexidade de senha. Professor, o que é isso? É basicamente letra, número e caractere especial. Um exemplo, @dicarj uma senha, ou seja, eu tenho um número, um caractere especial, que é o @ e tenho a palavra dicarj, tá? Vou dar aqui um concluir. Perfeito. Ele já solicita que a gente pressione Ctrl Alt Del. No nosso caso, a gente está utilizando Hyper-V, então é Ctrl Alt End. Tá? Opa, deixa eu já aumentar aqui para o tamanho da minha tela, que é Full HD. Tá? Vou pedir já para salvar essas configurações. Agora ele já coloca, eu clico 2 vezes, ele já maximiza para mim. E vou ingressar com a nossa senha. Tá? Ele já começa a preparar o nosso perfil, enfim, de usuário, fazendo todas as configurações iniciais do Windows, tá? O Windows Server 2022 Data Center. Aqui já a descoberta de rede, eu já vou dar aqui um sim, tá? Permitir que esse computador seja descoberto, tá? Vou pedir para que não mostre mais essa mensagem, mensagens iniciais. Windows Server 2022 Data Center, a build 23303, tá? Que a gente está trabalhando. Não tem problema se a sua build for superior, melhor ainda, tá? Significa que já está atualizada, apesar de que a gente vai fazer todas as configurações iniciais aqui também da nossa máquina, tá? Então essa aula foi uma aula simplesmente de instalação do nosso SO. Na próxima aula a gente começa a configurar este servidor, que vai ser o nosso Server 1, que durante o nosso curso todo será o nosso controlador de domínio, enfim, terá diversas funções. Pode ir para a próxima aula.